Olá pessoal, olá meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um estudo aqui do Atos 8. E se você ainda não viu os outros estudos, eu lhe convido a entrar aí no canal, dar uma pesquisada e iniciar essa caminhada lá desde Gênesis 1. E nós estamos estudando juntos todos os capítulos da Bíblia, do início ao fim. Se você também já viu algum vídeo mesmo e ainda não se inscreveu no canal, é a primeira vez, se inscreve aqui, ativa lá o sininho para você poder acompanhar aí todos os estudos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do livro de Gênesis. Antes de iniciarmos, eu convido você a fazer uma rápida oração. Você possa parar aí também, fechar seus olhos e orar comigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um estudo que Tu nos permite realizar. Queremos Te pedir que Teu Santo Espírito nos dê o correto entendimento das Tuas Escrituras, Pai. Que a gente possa avançar no conhecimento e no relacionamento Contigo. No nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, chegamos no capítulo 18 do livro de Gênesis. E aqui no capítulo 18, nós vamos fazer uma pequena divisão. O texto tem duas partes. A primeira parte, ela vai tratar aí da promessa feita a Abraão, que nós já vimos também em outros estudos. E ela vai do versículo 1 ao versículo 15. Nós vamos, portanto, ler inicialmente apenas esta parte. Eu vou ler aqui na versão NVT. Se você tiver um aplicativo, alguma forma de escolher aí a versão que você vai ler, eu peço que você coloque nessa versão para você poder acompanhar exatamente da forma como a gente está lendo. Vou ler aqui o versículo 1 ao 15, tá bom? O Senhor apareceu novamente a Abraão, junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: Meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco, descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer a água para lavarem os pés. E uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças e seguir em viagem. Está bem, responderam eles, faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: Rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou a seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou a coalhada, leite e a carne assada e os serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: Voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem. E sua mulher, Sara, terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado, havia muito tempo, da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso. Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Porque disse: Pode uma mulher da minha idade ter filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Não ri. Mas ele disse: Não é verdade. Você riu. Essa é a primeira parte aqui do versículo 1 ao 15, como nós falamos, do capítulo 18 do livro de Gênesis. E nesse primeiro trecho, nós temos a manifestação do Senhor a Abraão. E nesse encontro, nessa manifestação de Deus para Abraão, Deus repete a promessa que foi feita anteriormente. A diferença dessa vez é que, ainda que indiretamente, ela é feita também a Sara. E desta vez, o Senhor dá um prazo.
diz uma data, diz um momento exato para o cumprimento da promessa. Então não é uma mera repetição, existe essa adição. Nos estudos anteriores, nós já tratamos aqui no Atos 8 sobre a promessa e sobre o que Deus havia se comprometido a realizar através de Abraão e para Abraão. E o que é interessante nós notarmos e destacarmos agora dessa segunda vez é que várias vezes Deus se manifesta a Abraão de uma forma muito íntima, de uma forma pessoal, mas também, note, de uma forma bastante comum. Quando eu digo comum, eu estou falando que várias aparições do Senhor a Abraão não estão acompanhadas de outros eventos que manifestam toda a glória do Senhor. Mas Deus aparece e se manifesta dentro do ordinário, dentro do que é próprio da humanidade, do mundo aqui. Notem que Abraão viu 3 homens. Ele não viu nada de extraordinário. Ele viu 3 pessoas, 3 homens. E esses 3 homens eram o Senhor, Deus e 2 anjos. E aqui já uma primeira lição e aplicação que o texto nos traz. Não espere que Deus sempre se manifeste de forma absolutamente extraordinária. Mas perceba a presença de Deus no seu dia a dia, também a partir daquilo que é comum. Deus aparece aqui para Abraão, inicialmente para cumprir uma promessa, realizar um milagre. E entenda então que um milagre, uma promessa de Deus se cumpre nas nossas vidas também a partir do desenvolver aparentemente normal das coisas como elas são. Por exemplo, às vezes não aparece um anjo na sala de um hospital para afirmar que alguém vai ser curado. Mas a pessoa se cura e existe o milagre a partir do uso de um remédio, a partir do acesso a um medicamento que era extremamente difícil de se obter, através das coisas comuns que parecem que estão se desenrolando sem a ação de Deus muitas vezes para aqueles que não creem. Mas para nós que cremos, temos a certeza do cuidado de Deus e dos milagres diários de Deus nas nossas vidas, a partir da vida comum, do dia a dia. Uma outra lição importante aqui do texto é que Deus aparece no bosque de carvalhos de Manre. E esses carvalhos, especialmente também nessa região, eram muito utilizados para prestar culto a outros deuses. Eram locais debaixo de determinadas árvores grandes, antigas. Se prestava culto a outros deuses. Seja especialmente pelo conforto e localidade e pela copa das árvores e por tradições antigas. E Deus aparece exatamente nesse local, trazendo também a lição e a informação da existência de um único Deus verdadeiro. Ele é o Senhor sobre todas as coisas e atua sobre todas as coisas. E o Senhor apareceu juntamente com 2 anjos. Abraão ele viu 3 homens. E muitas vezes na Bíblia, os anjos são retratados exatamente como homens, mas são reconhecidos como anjos a partir de suas ações, a partir de suas palavras. Não é claro se Abraão reconheceu imediatamente que se tratava do Senhor Deus e 2 anjos. Mas algo digno de nota e de também tirarmos uma lição aqui é a forma exemplar como Abraão se portou ao tratar de estrangeiros, e por isso foi abençoado. Os estrangeiros eram o Senhor e 2 anjos. Abraão recebeu na sua casa e hospedou, serviu o Senhor e 2 anjos, por se portar como a palavra de Deus requer em relação aos estrangeiros, em relação àqueles que necessitam de abrigo, aqueles que necessitam de hospedagem, vamos chamar assim. Inclusive é um dom de Deus, né? E um mandamento de sermos
hospedeiros. No Novo Testamento isso é dado com muito mais informação e clareza. Mas Abraão, ele, ao ver os viajantes, ele logo os saúda. Ele providencia descanso, cuidado, comida para aquelas pessoas que estão fora de suas terras e são viajantes. Isso também faz um contraste com o tema que vai ser inserido, que são as pessoas os habitantes de Sodoma e Gomorra, que tinham um comportamento completamente diferente em relação aos forasteiros. Esse tema, entretanto, eu não vou entrar, pois está reservado aí ao próximo capítulo, a próxima quarta-feira. Mas, se eu pudesse dizer, acredito que, pelo menos quando se inicia o diálogo acerca da promessa de que Abraão teria um filho, que Sara teria um filho, Abraão já tem pleno conhecimento de que estava diante do Senhor. Nos versículos 9 a 15, o tema da promessa, ele é retomado. O versículo 9 vai nos dizer: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por essa época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Porque disse: pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei a esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. E Sara não acreditou, Sara ficou com medo e mentiu. Você não ri. Mas Deus disse: não é verdade, você riu. Sara, quando ela ouve a promessa agora, Deus dizendo que voltaria nessa mesma época e ela teria um filho, ela tem a mesma atitude de Abraão que nós vimos anteriormente. Lá em Gênesis 17, Abraão também sorri, duvidando da situação por conta de sua condição humana. E é isso que Sara faz. Ela enxerga todas as limitações e impossibilidades, ao invés de confiar plenamente e apenas na promessa de Deus. Deus se apresenta aqui na forma de homem, dentro da normalidade humana, sem nenhum grande evento acompanhando sua aparição, para repetir e garantir uma promessa que desafia as possibilidades humanas. Isso, para mim, é algo extraordinário. Deus adentra a humanidade, Deus se insere e participa do ordinário, da vida comum de Abraão e Sara, para realizar o extraordinário, o impossível. E Deus faz o mesmo muitas vezes com as nossas vidas. Deus não muda. E nós precisamos estar atentos ao nosso dia a dia. O fato e simples fato de existirmos e estarmos aqui vendo este vídeo é a garantia de que Deus tem operado milagres para sustentar nossas vidas, para nos dar acesso à internet, inclusive, até pequenas coisas do dia a dia, que tanto nos abençoam. Mas Sara inicialmente duvidou da promessa. A Bíblia lá na frente vai dizer que Sara creu e vai apontá-la como um exemplo de fé, que ela creu juntamente com Abraão. Mas, quando ela duvidou, Deus lhe assegura que nada é impossível para ele. E é essa verdade que deve acalmar nossos corações diante das impossibilidades humanas, diante das dificuldades. Ao invés de ficarmos paralisados pelo medo, como Sara ficou nesse episódio, ao invés de duvidarmos porque tudo parece difícil demais, ao invés de não crermos porque aos olhos humanos é absolutamente impossível e a gente não consegue enxergar nada extraordinário que vai nos dizer que é possível,
A gente ter a certeza que dentro das coisas normais do mundo, Deus está agindo e fazendo o impossível acontecer. E é isso que Ele faz todos os dias. E faz nas nossas vidas. O segundo trecho de Gênesis 18, e nós passamos para ele, já não tem lá grande relação com o tema da promessa. É uma nova parte aí que está introduzindo um tema que vai acontecer a partir do capítulo 19. E aqui eu vou fazer um parêntese. Esse nosso estudo hoje vai ser até um pouco mais curto, porque a gente retoma um tema que já foi tratado em metade do texto, e a outra metade do texto é um tema que ainda será tratado. E eu não vou adiantar o que será tratado para não prejudicar o estudo que virá a seguir, que é muito bom, muito interessante. Mas vou tratar estritamente do que está no capítulo 18, sem ir para o capítulo 19, sem avançar para temas do capítulo 19. Então, vamos fazer uma leitura aqui do 18, do versículo 16 até o 33. Versículo 16. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são, de fato, tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: os dois anjos foram para Sodoma e Abraão permaneceu com Deus lá. E Abraão se aproximou de Deus e disse: exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim, os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisas, destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu a Abraão: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos, e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? O Senhor disse: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: por causa dos 40, não a destruirei. Por favor, não fique irado comigo, meu Senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: por causa das 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo, por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para a sua tenda. Como dito, nós não vamos falar nada neste momento especificamente sobre a cidade de Sodoma, Gomorra e sua destruição.
Os eventos envolvidos nisso serão vistos na próxima semana, no capítulo 19. Neste trecho, entretanto, nós temos grandes lições para tirar. O Senhor decide compartilhar com Abraão o seu plano acerca das cidades de Sodoma e Gomorra. E isso mostra a intimidade de Abraão com Deus. Note que foi o próprio Deus que tomou a iniciativa de revelar a Abraão, de trazer para Abraão o que é que ele estava pensando em fazer com as cidades. Isso nos traz a lição de que quão mais íntimos de Deus, nós estamos mais propensos a entender e a conhecer os seus desígnios, a entender a sua vontade e buscá-la. Um dos maiores desafios de nossas vidas, não podemos negar, muitas vezes é compreender qual é a vontade e a direção de Deus para as nossas vidas, especialmente naqueles momentos de decisão. E um dos caminhos para conhecermos e discernirmos a vontade de Deus é ter intimidade com Ele, é se aproximar dEle, é manter comunhão com Ele, comunhão profunda com Ele. Abraão foi chamado de amigo de Deus, é sermos amigos de Deus. Mas além da intimidade, Deus também diz para Abraão o porquê dele estar revelando o seu plano para aquelas cidades. Aqui no versículo 19, a gente leu Deus dizendo: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Deus também estava revelando a Abraão o juízo sobre aqueles que não praticam o que é certo e o que é justo, as consequências de suas escolhas. Sodoma e Gomorra iriam ser destruídas por seu próprio proceder, porque agiram com injustiça, porque não fizeram o que é certo. Entretanto, Abraão intercedeu pela cidade e Deus atendeu à sua intercessão. Aqui também é mais uma lição. Deus ouve a nossa intercessão. Deus responde às nossas orações. A cidade, a partir da intercessão de Abraão, poderia ter sido poupada, poderia ter sido abençoada, mas foi o próprio comportamento da cidade que os destruiu. Veja no versículo 21. Isso é muito claro. Diz lá: descerei para investigar se seus atos são, de fato, tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, eu quero saber. Isso é Deus falando, certo? Que ele vai descer para investigar os atos daquela cidade, se eles são tão perversos quanto tem ouvido. E é por conta desses atos que vem o juízo sobre aquela cidade. Entretanto, a cidade poderia ser poupada a partir do justo proceder de algumas pessoas. Aqui é uma outra lição. Ela poderia ter sido poupada depois da intercessão de Abraão se ali existissem, se ali houvessem apenas 10 pessoas, 10 justos. O que é também uma lição muito valiosa para a gente. A existência do justo no meio da cidade traz graça, misericórdia, bênção para a cidade. A cidade não seria destruída, seria poupada, porque ali existiam 10 justos. E assim deve ser também o nosso entendimento quando a gente, trazendo uma aplicação aqui para a igreja, quando a gente está falando de, por exemplo, Igreja Batista da Lagoa. A existência da Igreja Batista da Lagoa na Imbiribeira, na Lagoa do Araçá, deve trazer bênção para aqueles que estão presentes ao nosso redor, para o bairro, para a lagoa.
para as pessoas que estão convivendo com justos agora nessa localidade. Nós temos que fazer a diferença onde nós estamos. Onde nós estamos, há a bênção do Senhor. E temos que levar essa bênção para aqueles que estão onde nós estamos. E eles serão abençoados. É isso que ia acontecer na cidade de Sodoma. Mas sequer 10 justos foram encontrados e o juízo de Deus caiu sobre aquela cidade. Só para a gente fechar, aqui uma curiosidade também, o versículo 21, Deus diz que vai descer para investigar os atos da cidade. E Deus precisa descer para saber o que está acontecendo na cidade? Deus não já sabia? Deus não é onisciente? E aqui nós temos, talvez, para uma dificuldade de compreensão em relação a isso, ou algumas pessoas podem usar isso para contestar a própria palavra. Mas a própria revelação de Deus ao ser humano, ela é gradual. E Deus, muitas vezes, se apresenta e se revela de uma forma que seja completamente compreensível para aquela pessoa, naquela época, naquele momento. E Deus, nesta ocasião, para deixar claro a sua presença no meio da humanidade e a sua intimidade com Abraão, e que ele estava presente vendo os atos de injustiça e de justiça no meio do povo, no meio da humanidade, ele se faz aparecer como homem e andar no meio dos homens, e enviar seus anjos para o meio dos homens para testemunharem de forma inequívoca e clara aos homens daquela época também que ele estava presente, que ele estava trazendo bênção e que ele estava trazendo juízo também. Isso é o que nós temos para nosso estudo desta quarta-feira. Eu espero que tenha sido abençoador e esclarecedor para você e que a gente possa aplicar essas lições que nós tiramos do texto também para a nossa vida hoje. Não apenas uma compreensão do texto teologicamente, mas e filosoficamente muitas vezes, mas que a gente saiba o que fazer no nosso dia a dia a partir do que a gente lê na palavra de Deus. Que Deus o abençoe e até a próxima quarta. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo por tuas mãos, Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Tem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez,
Deus, tu és o início, o meio e o fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra.